Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje nós vamos sair um pouco da curva e tentar explicar o que é o debate. E o primeiro elemento do debate, ele precisa ser um debate cristológico. O que é um debate cristológico? Quando a gente pega causa e efeito de evangelho, no grego evangelho, que é boas novas, a gente pega e relaciona isto com a base que é o próprio Salvador. O próprio Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Quando nós aprendemos o que é o Evangelho, então sim, nós podemos debater, discutir, aprender e raciocinar através desta base dessa rocha chamada Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Cristo é o que apresenta o que é a doutrina de Cristo. A partir do momento em que eu não tenho uma fé centrada em Cristo e não tenho um debate que apresenta o Evangelho a partir de um modelo de aprendizagem, agora que eu aprendo princípios da palavra de Deus, então eu não consigo ter um aperfeiçoamento nesse Evangelho. A boa nova do Cordeiro, que é o Evangelho, ela me dá a segurança para me caminhar firme durante toda a vida. Não existe forma, não existe evangelho sem que possa ser enraizado nessa pessoa que é Cristo. A gente pode falar de outro evangelho, como não é evangelho segundo Gálatas. Existem outros evangelhos que não são o evangelho. Se a gente vai pegar no termo original da palavra, existem outros evangelhos que são, por definição, a boa nova, boa notícia. Então existem outros evangelhos que não é o evangelho, mas o evangelho, eu sei que pode ficar confuso, mas o evangelho que a gente conhece, o evangelho de Cristo, é somente um. Existem outros evangelhos que, por definição, são a boa nova, ou melhor, que podem ser boas novas, que por definição é outro evangelho, mas na definição do Evangelho de Cristo, se não for este Evangelho, cujo Evangelho enraizado pela palavra, não é Evangelho. Podem ter
outros modelos de evangelho, mas que não fazem parte do evangelho de Cristo. Quem está entendendo ficou confuso, mas quando eu aprendo que o debate ele precisa ser primeiro pautado em Cristo, então ele tem que ser cristológico e baseado naquilo que Cristo deixou, ou seja, o Evangelho. Então eu redefino o meu debate ao ponto que eu levo esse debate para as ordens bíblicas, e esse debate ele não pode ser derrubado, ele não pode ser de outra forma a não ser pela forma que Cristo definiu nossa palavra, porque ele não é evangelho. Se eu tenho um debate do evangelho que sai da palavra de Deus, então não é evangelho. É qualquer outra coisa, menos o evangelho. Então, a primeira coisa que eu preciso, para ter um debate, eu preciso entender o que é o evangelho. De que forma eu manifesto esse evangelho? De que forma eu ensino esse evangelho? Que a boa notícia, como disse, eu tenho que definir qual é a boa notícia. Porque existem outros evangelhos que não é, quer dizer, por definição, podem existir outros evangelhos que não é o verdadeiro. Agora, pela Bíblia só existe um evangelho. Vocês conseguiram entender a diferença? É assim, por definição, existem vários evangelhos, mas biblicamente só existe um evangelho. E é esse evangelho que eu aprendo, que eu ensino, que eu lido com o senso de Deus. E qual é esse senso de Deus? O senso que a própria palavra dele me mostra. Eu poderia ter outros entendimentos de Deus se não tivesse uma escritura, olha, então qualquer um poderia apresentar uma tese de Deus e quem diria que ele está errado. Mas a partir do que, porque se não existe uma palavra revelada, e se eu e tu somos iguais, então tu não pode dizer que eu estou errado na minha experiência com esse ser que eu chamo de Deus. Logo, a gente nem pode, se não tiver uma palavra, que é a palavra de Deus, eu nem posso dizer que o teu Deus é o errado. Eu não posso, a partir do momento que eu não tenho uma palavra revelada, eu não posso dizer que Buda, que Allah, que os outros são deuses errados, porque eu não tenho o evangelho que me guia. Mas a partir do que eu tenho uma palavra revelada desse Deus, aí a gente pode discutir, se você quiser discutir a veracidade dos autores bíblicos, mas partindo do pressuposto que os escritores bíblicos vieram escrever a palavra de Deus,
Então, eu não posso não estar mais aberto para fazer qualquer definição de Deus. Não, tu tem que fazer uma definição a partir da palavra de Deus. Se não existe essa palavra, bom, então tu é livre para fazer essa definição. Mas se existe um evangelho revelado, então a tua definição, a definição de Deus não é tua, mas é daquele que revelou, cujo é o próprio Deus. Então, o evangelho você consegue entender que podem haver verdadeiro evangelho, haver vários evangelhos, mas existe um que é verdadeiro. Porque se a palavra de Deus não existisse, então todos os evangelhos poderiam ser ditos verdadeiros e ninguém poderia contestar isso, afinal todos os seres humanos são um semelhante ao outro. Então, quem sou eu para dizer que o evangelho, digamos assim, para usar a palavra, quem sou eu para dizer que o evangelho de Buda, de Alá, de Moisés, de qualquer um é o errado? Não sou ninguém, mas a partir do momento que eu tenho uma palavra revelada do próprio Deus, então Deus é maior que todos e Ele determinou que assim fosse. Deus, ele não determinou que a palavra é a Torá ou é o Corão, não. Ele disse que a palavra é a Bíblia porque ele mandou escrever a própria Bíblia, cujos são a própria palavra dele. Então, é nesta palavra que eu encontro o senso do verdadeiro evangelho. Porque Paulo vai dizer que muitos tentam inverter o evangelho de Cristo fazendo um outro evangelho, que não é outro, mas é um falso evangelho a partir do momento que existe um evangelho verdadeiro, uma única palavra, uma única fé, um só batismo, um só Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esta é a palavra. A partir do momento que Cristo se encarna, então, da sua palavra. Caso contrário, qualquer um poderia fazer qualquer coisa e chamar isso de evangelho e ninguém poderia contestar. Entende? Então, a partir do momento que eu tenho uma definição clara de o que é o evangelho, a partir do momento que eu tenho Deus encarnado vindo ao homem e revelando com outra palavra, bom, então eu posso definir o que é o evangelho. Aí uma coisa, tudo isso que eu falei para o evangelho serve para a verdade. Porque o evangelho é o poder de Deus, é a verdade de Deus. Então, a partir do momento que eu não tenho um evangelho relatado pelo próprio Deus, então eu não tenho uma verdade de se seguir. Então, cada um tem a sua verdade e ninguém pode dizer o contrário. Pois somos todos iguais. Quem definiu que não é evangelho? Quem definiu que é verdade? Quem definiu que é mentira? Se não tiver um evangelho,
Então tu pode dizer uma mentira, mas eu não posso saber que aquilo é mentira. Afinal, não tem um senso de verdade. Então, é por isso que o homem precisa de Deus. Porque sem Deus, o homem não teria como definir como as coisas são, o que é cada coisa. Ele não teria como definir um evangelho absoluto, uma verdade absoluta, uma mentira absoluta. Ele não poderia nem definir o que o homem é. Afinal, tem muitos hoje que se dizem que não são homens. E aí? Tem muitos que dizem que só nasceram num corpo errado, mas são mulheres. Homem no corpo, mas é uma mulher por dentro. E aí, se não há relação entre causa e efeito, não existe verdade. Logo, ele pode ser uma mulher no corpo de um homem. Mas a partir do momento que existe uma verdade, e essa verdade é absoluta, porque essa verdade se chama Jesus Cristo. Bom, então, se ele sendo expressão da própria verdade, é ele que define o que é verdade, o que é mentira, o que é evangelho, o que não é. Ele define o que é céu, o que é inferno, o que é terra, o que não é. Ele define como a chuva cai, como o sol nasce. Ele define todas as coisas. Então você entende que para a própria constituição das coisas serem como são, é necessário o evangelho? Porque se não existe uma relação entre causa e efeito, eu não posso dizer o que é cada coisa. Nem dentro da Bíblia, nem fora dela. Porque até as coisas naturais que são não poderiam ser se essa Bíblia não a definisse. Como a gente sabe que um copo se chama um copo? Porque no início das coisas teve alguém inspirado por Deus que chamou copo de copo. E quem disse que a mulher é mulher e não é um animal? O próprio Deus. E quem disse que a bondade é bondade? Se Deus não dissesse, Deus ele poderia fazer a maldade e chamar aquilo de bondade. É Deus que define. Então, a partir do momento, isso aqui não é heresia, a partir do momento que eu digo que eu acredito em Deus, bom, é Ele que me guia. Porque se Deus ele não me guia, então tudo é bem aquilo que um filósofo disse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, então cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a sua verdade, logo não existe relação entre as coisas. Porque eu poderia chamar essa peça que está dentro de mim, está na minha frente de celular, e você chama isso que está na sua frente de, sei lá, uma cebola? Poderia?
Mas não, a gente tem uma regra que diz que um aparelho, melhor, uma peça que liga, que faz diversas operações, que entra na internet, etc., é um celular e um smartphone. Mas se não tivesse verdade, eu poderia chamar isso de um celular e smartphone e você chama isso de uma cebola. Por que não? Entende? Então não haveria uma relação entre as coisas. E quem fez isso? Deus. Logo, eu e tu precisamos dele. E aí entra a verdade definida por Deus. É Ele que define o que é verdade. Então, toda essa conversa para dizer que, mesmo nas pequenas e grandes coisas da vida, mesmo o que é, entre aspas, fora do evangelho, que não é fora, mas entre aspas, o que é fora do evangelho, também não existiria, também não poderia ser definido se não fosse o evangelho. Você deu para entender o que eu quis dizer? Então, isso nos mostra a importância de Deus nas nossas vidas. Tudo que somos vem nele. E tudo que temos vem nele. Então, um ateu bom, ele poderia dizer que não obedece às autoridades, chama um copo de maçã, chama uma maçã de pera e aí porque ele não acredita que existe um Deus, então ele é a verdade absoluta. E a partir do momento que existe uma verdade absoluta para cada um, ou seja, várias verdades, não existe comunicação, a comunicação fica impossível. E aí, trazendo isso para as coisas coisas mais importantes da vida, também uma pessoa mata outra, quem diria que aquilo é errado? Ah tá, mas eu não preciso de Deus para dizer que matar é errado. Como assim tu não precisa? Afinal, mas é um semelhante, mas você pode chegar ao cúmulo de dizer que é um favor que você faz livrando alguém desse mundo cruel, matando essa pessoa, se não existe Deus. Entende como, em última instância, a não existência de Deus é um complicador para o ser humano? Me diz aí se vocês conseguiram pegar minha ideia. Sou do Rio Grande do Sul.
E por isso que Jesus disse em João 8, 20, pegou a gente fora aqui no Rio Grande do Sul. Não pegou aqui porque mora num lugar alto, mas aqui na cidade pegou sim. Mas também obrigado. O que eu quero dizer é que na realidade nós vamos estudar nas próximas aulas a existência desse Deus e qual é a importância dele nas nossas vidas. Sim, hoje nós apresentamos a vocês a necessidade de haver um Deus. E nós não adoramos ele somente pela necessidade, mas esse é um dos motivos. Amanhã nós voltamos. Amanhã com uma parte de 3 horas de conteúdo. Hoje eu não tô bem, mas amanhã voltamos. Eu não consegui ainda fazer 3 horas como eu me propus. Mas amanhã voltamos e aí vamos começar, tá bem? Eu quero dar muito conteúdo aqui para vocês. A necessidade de Deus ao homem é visível. É visível. Porque senão nós não seríamos, nós seríamos bárbaros e não humanos. Até inclusive quem disse que o homem se relacionaria foi Deus. Então, esta é a importância de Deus em nossas vidas, e não somente essa, para nós conseguir a felicidade, mas a gente vamos falar sobre ela, nós precisamos de Deus para saber a verdade, para alcançar a felicidade, para sermos famílias, para termos uma verdade absoluta entre todos. Todas essas coisas só se conquistam se há um Deus. Porque em última instância, se Deus não existe, além de tudo ser permitido, o homem não tem propósito nenhum. Porque afinal, qual seria a raça de ganhar dinheiro e enriquecer depois de morrer? Nenhuma. Porque aqui pelo menos eu fui feliz, tá? E aí? Então, nós precisamos de Deus para as pequenas e grandes coisas da nossa vida. Nós voltamos amanhã. Que Deus abençoe todos. Eu vou encerrando por aqui. Que Deus possa abençoar essa vida. Olhem para que eu consiga bater a meta de 3 horas de conteúdos diários.
hoje eu não vou conseguir, mas a partir de segunda começamos, tá bem? Que Deus abençoe essa vida, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.